Me dê uma garrafa, eu vou te mostrar o que você pode fazer com ela. Desde ideias simples de executar até aquelas que necessitam de um pouco mais de conhecimento, a garrafa de vidro é uma ótima matéria-prima para trabalhar a vidrofusão. Porém, não tem como negar que na criação de alguns projetos existem sobras. E o que fazer com elas? É justamente o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Vou te mostrar 5 ideias que você pode fazer utilizando sobras de vidro. Então seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui eu te mostro como que você pode criar peças incríveis utilizando vidro plano ou até mesmo garrafa de vidro no conforto da sua casa. Eu sou Evandro Damasceno e caso você queira aprender a vidrofusão no conforto da sua casa com um passo a passo muito simples que qualquer pessoa iniciada ou não na vidrofusão pode seguir, eu vou deixar o link do livro digital e também livro físico Vidrofusão a Arte no Micro-ondas. Nele você vai encontrar técnicas, dicas, passo a passo e projetos muito interessantes que você pode estar colocando em prática ainda hoje. O link vai estar aqui na descrição. E caso você seja novo aqui no canal, meu trabalho consiste em recolher matéria-prima, no caso seja garrafa de vidro, até mesmo vidro plano do meio ambiente, trazer aqui para o meu espaço, meu ateliê, nesse caso aqui o meu ateliê é aqui em casa, e através de um processo muito simples e fácil de aprender chamado vidrofusão, eu transformo essa matéria-prima que eu recolhi do meio ambiente em peças variadas, sejam peças mais simples de serem criadas, sejam acessórios femininos e masculinos, peças decorativas, utilitárias, enfim, o que a criatividade permitir. E é claro, pessoal, que mesmo fazendo tudo possível para que nada daquilo que eu recolhi volte para o meio ambiente, concorda comigo que necessita de uma certa criatividade para fazer com que isso seja possível, com que aquilo que eu recolhi não volte, talvez até mesmo para o mesmo lugar? Pessoal, tem que ter bastante criatividade. Bom, aqui eu vou te mostrar 5 ideias muito simples de peças que você pode criar utilizando aquela sobra, aqueles caquinhos de vidro que sobram da criação de outras peças, ou até mesmo aqueles cacos de vidro que você já encontra em forma de caco no meio ambiente. Árvore de Natal. Pessoal, essa ideia aqui é muito simples de executar e, como você pode ver, necessita somente de tiras de vidro, ou seja, caso você tenha aí no seu ateliê ou no seu espaço pedaços de vidro onde você pode estar cortando para criar esse tipo aqui de peça, é um tipo de trabalho que nessa época do ano, a gente está bem próximo do Natal, pode te gerar uma boa fonte de renda, porque o vidro, pelo fato dele ser reflexivo e refletivo, ele traz um aspecto bem interessante na criação de alguns projetos. Nesse caso aqui, como é uma decoração natalina, tem todo o peso do Natal por trás dela. E visando a fonte de renda, a geração de renda através daquilo que você produz, eu garanto para você que isso daqui é uma ótima ideia. E percebe que diferente das outras árvores de Natal que eu coloquei esses dias aqui no canal, essa daqui, ao invés de colocar detalhes em vidro, aliás, nesse daqui eu coloquei detalhes no próprio vidro. Enquanto essa azulzinha aqui, por exemplo, eu pigmentei outra peça de vidro e coloquei por cima, nessa daqui eu fiz esse detalhe com o próprio pigmento para vidrofusão. E o resultado ficou bem interessante. E caso você ainda não tenha assistido o vídeo passado, onde eu explico para você como que você faz essa árvore de Natal, vou deixar o link aqui no card para você assistir depois. Folhas simples de vidro. Pessoal, ainda falando do espírito natalino, olha só essas folhinhas aqui de vidro que eu criei utilizando somente as sobras de matéria-prima de outros projetos que eu criei aqui. Se você também assistiu alguns vídeos passados, você já deve ter visto que eu fiz uma guirlanda utilizando esse mesmo projeto aqui. Só que mesmo assim sobraram alguns materiais aqui, e para que o material eu não utilizasse ele para outros fins e aproveitasse essa época do ano, eu já me adiantei e fui criando algumas peças, aproveitando o espaço livre do forno e criando algumas peças para que, nesse caso aqui, pessoal, eu posso juntar elas perfeitamente, claro, com uma certa quantidade e criar uma guirlanda um pouco mais detalhada, ou até mesmo pegar uma peça como essa daqui, por exemplo, e adicionar ela como um detalhe especial. Olha só, por mais que a peça seja toda verde, esse detalhezinho aqui da folha, ela vai chamar bastante atenção, principalmente para esses cantos aqui. É claro que mesmo eu colocando somente um par de folhas, você pode adicionar uma quantidade maior e utilizar a tua criatividade para criar até mesmo outros modelos de peça, onde elas vão servir como um complemento na hora de criar
uma peça principal. Ou seja, essas aqui seriam as peças secundárias e as outras peças, talvez até maiores, bandejas, centro de mesa, seriam o projeto principal, onde isso daqui serviria somente como um detalhe, um plus, bandeja com fritas de vidro. Galera, esse daqui é um projeto onde eu já mostrei em vários outros vídeos aqui do canal e ele também é muito simples de se fazer e eu aproveito aqueles pedacinhos, aqueles caquinhos menores de vidro. É claro que para esse caso aqui, nesse caso aqui, para que toda a granulatura do vidro ficasse de uma forma quase que uniforme, eu tive que criar, através de uns processos de preparo da garrafa de vidro, eu tive que criar fritas, utilizando a garrafa de vidro, nesse caso aqui, a garrafa de vidro verde. Coloquei esse material sobre o piso do forno e executei o meu ciclo. No final eu tive uma peça plana que, depois de levado para o molde para dar esse formato aqui, eu tive esse resultado aqui. É uma peça bem interessante também, que sobre uma luz bem bacana, talvez até uma luz artificial, eu sempre dou preferência para a luz natural, mas se você utilizar uma iluminação artificial, eu tenho certeza que utilizando essa peça aqui como decoração, ela vai chamar bastante atenção, independente do local em que ela esteja. E caso você esteja utilizando esse mesmo processo aqui para a criação de uma luminária, que seja uma luminária simples, eu tenho certeza que ela vai servir como uma bela decoração para qualquer ambiente. Basta você utilizar a tua criatividade e esse exemplo que eu trouxe aqui para você. Bandeja com cacos de vidro. Outra ótima ideia para você fazer utilizando cacos de vidro seria uma bandejinha como essa daqui. É claro que aqui eu estou trazendo como exemplo uma bandeja bem pequena, mas caso você queira fazer peças bem maiores ou até mesmo com outros formatos, que seja no formato dessa peça aqui, no formato dessa peça aqui, qualquer outro formato que você queira, é totalmente possível você fazer utilizando simplesmente a sobra da matéria-prima da criação de outros projetos, assim como essa daqui. Nesse caso aqui, essas sobras foram da criação dessa guirlanda. Olha só, foi uma peça bem interessante que eu também já mostrei aqui no canal, onde eu fiz utilizando garrafa de vidro. Eu cortei a garrafa de vidro, depois cortei as pernas e no final, esses caquinhos, essa matéria-prima que sobrou, eu coloquei em um molde e fiz essa peça aqui. É uma peça, pessoal, muito interessante. Na câmera, acho que não dá para pegar muito o brilho dela, mas, meu, isso daqui tá incrível, muito bacana mesmo. É claro que você deve se preocupar em ordenar bem aqui os cacos de vidro para que você não tenha nenhuma surpresa após a finalização da peça. Como você pode ver, é uma peça com um formato bem interessante e mesmo utilizando somente vidros em tons de verde, no caso aqui a gente tem a mesma tonalidade em todos os cacos, é claro que você pode brincar também com as colorações e criar peças diferentes, não somente com outros formatos, mas brincando também com as tonalidades do próprio vidro. Gemas de vidro. Pessoal, dá uma olhadinha nisso daqui. Para muitas pessoas, isso daqui são somente bolinhas de vidro, ou melhor, gemas de vidro. Essas pecinhas aqui são feitas com aqueles caquinhos menores de vidro que também sobram da criação de outros projetos. E com isso daqui você pode criar uma quantidade muito grande de peças com aquilo que eu chamo de peça composta, onde nesse caso aqui eu adiciono uma certa quantidade delas em um molde e levo para o forno para executar um ciclo simples. No final do projeto eu tenho uma peça inteira formada com várias pecinhas. Nesse caso aqui, pessoal, eu utilizo essa peça como uma saboneteira e percebe que todas as peças que eu mostrei até agora são peças muito simples que qualquer pessoa pode fazer, inclusive você, no conforto da sua casa. E aqui vai um plus, uma sexta peça que você também pode estar executando, e essa daqui eu tenho certeza que dependendo de para quem você mostra ou para quem você oferece, isso pensando na questão financeira, você pode ter um retorno financeiro muito alto, inclusive seja do município, seja do estado ou seja até mesmo do governo federal, que são blocos de vidro sustentável. E para fazer essa peça não tem segredo nenhum. Nesse caso aqui eu estou mostrando essa foto aqui porque é a única foto que eu tenho de uma encomenda que eu fiz para uma galera lá de São Paulo. E para fazer essa peça, pessoal, não tem segredo nenhum. Basta você preparar um molde, colocar os cacos de vidro dentro, independente do tamanho do caco que você tem, sejam caquinhos pequenos, sejam cacos maiores, você coloca dentro desse molde, leva para o forno e derrete
todo aquele vidro, transformando ele em uma pasta. Faz o resfriamento. Nesse caso aqui você tem que saber fazer muito bem o resfriamento dessa peça para que nada de errado aconteça com ela. E no final você tem um bloquete. Esse bloquete aqui eu fiz em um tamanho padrão daquele bloquete que geralmente a gente encontra nas praças públicas aqui do estado de São Paulo. Não sei como que é aí na sua cidade, mas aqui esse daqui é o tamanho padrão desse bloquete. E vai por mim, tem muita empresa procurando alguém que faz esse tipo de trabalho. E caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, o link do livro digital e também livro físico Vidrofusão Arte no Micro-ondas vai estar aqui na descrição. Nele eu explico como que você pode criar não somente peças como essas que eu expliquei nesse vídeo, mas uma linha completa, uma quantidade muito grande de outros projetos que você pode estar executando ainda hoje no conforto da sua casa. O link vai estar aqui na descrição. E espero que você tenha gostado de mais desse conteúdo que eu trouxe aqui no canal para você. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!